Como disse Einstein, ele navegava em um raio de luz e, e ele recebia suas descobertas. O próprio Tesla dizia que ele conversava com os raios e ele recebia suas descobertas. E isso se trata exatamente disso que chamam de buraco negro. Porque o buraco negro, ele absorve as coisas com a sua força. É esta absorção que eu já falei sobre anteontem, se não me engano, falando sobre a força feminina, a força de atração, força negativa de atração. Essa força de atração que a singularidade exerce sobre a matéria, atraindo e concentrando a matéria. E conforme ela concentra a matéria, essa matéria ela se transforma, ela se torna luz, se torna som, ela se torna outras coisas, ela se torna outras naturezas, ela desenvolve outras naturezas. E isso se trata de um movimento divino, movimento do divino, movimento do que chamam de Deus, do que chamam de Criador, movimento daquilo que é absoluto. E este movimento daquilo que é absoluto, ele é feito por meio de um veículo, por meio de uma carruagem. Esta carruagem, que é associada ao número 7, associada a um arco-íris, associada a uma ponte. Uma ponte que vai de uma origem a um destino. Só que como o alvo é algo divino, algo infinito, então este destino nunca chega. Assim como sua origem nunca ocorreu. E isso só pode ser compreendido pela síntese de opostos, síntese de macho e fêmea. Essa síntese de macho e fêmea se refere à polaridade dimensional das coisas. E isso se manifesta em todos os sentidos. No sentido sexual, no sentido de gênero, no sentido de força, no sentido de opostos. Então, tudo que é oposto em essência, tudo que é relativo, tudo que é dual, possui esses dois lados. Tudo que é material, tudo que é manifesto. Então, tudo que é criado. E esse todo que é criado, e ele passa por um processo de idealização, criação, manifestação e destruição. Um processo cíclico de movimento que a gente vai encontrar nas filosofias orientais. O hinduísmo fala sobre isso, sobre o nascimento, desenvolvimento e destruição do universo. Este movimento que é o movimento de Brahma. É o Manvantara, que se trata da manifestação, no movimento de manifestação do universo, e o Pralaya é um movimento de dormência do universo. E isso é análogo a uma roda cíclica que passa por um momento de manifestação e por um momento de dormência. Essa roda, ela é presente no tarô como o arcano 10. O 10 que se refere ao itinerário de Io.
De acordo com a eubiose, itinerário de Ió, análogo a Ísis e Osíris, os deuses gêmeos, também tenho vídeos falando sobre isso. Esse itinerário de Ió se trata do movimento cíclico do cosmos, se trata da natureza do movimento de todas as coisas, do plano divino. Plano divino, no qual todas as coisas se espelham. Esse plano divino que é expresso pela árvore da vida, a árvore cabalística, que expressa esse pensamento de plano divino, é como um mapa de manifestação deste plano. É uma roda. Por isso temos 10 bolinhas, 10 sefiras. 10 bolinhas. São 10 graus de desenvolvimento deste ciclo, de desenvolvimento desta roda. Se a gente pega o tarô, nós temos uma roda, temos os raios da roda, geralmente são 8 raios, temos um ser que sobe de um lado e o outro que está descendo do outro. Temos um foco, que é o de ambos, em cima da roda. Só que esse foco, esse norte no qual a roda se direciona, é um norte que nunca chega, porque se trata de uma manifestação infinita, se trata de um movimento infinito, porque é um ciclo. Apesar de seus momentos de intervalo, de dormência, morte, também há o movimento de renascimento, o movimento de manifestação de forma cíclica. E é sobre isso que fala o Sefer Yetzirah. Anteriormente eu falei sobre a circuncisão, agora vou falar sobre as Sefirot do nada, 10 Sefirot do nada, que se trata da carruagem divina. 10 Sefirot do nada. Então nós temos um nada, que não é nada, porque não o compreendemos, não o observamos por completo. Por isso não temos um conceito sobre isso. Então se trata de nada. Se trata de inconsciência. Este nada que é análogo ao absoluto. Porque o que é absoluto? Nada. Como disse o próprio Einstein, como provou o próprio Einstein, tudo é relativo. Se tudo é relativo, nada é absoluto. E este nada é a relação entre todas as coisas, que é inconsciente. E é por isso que é nada, porque não há conceituação. Porque a conceituação, ela é a manifestação, e quando é manifestação, não pode ser a dormência. Temos aí então a diferença do 1 e do 0 no 10 de Ísis e Osíris. Temos um momento de manifestação e um momento de intervalo. Temos um ponto e um círculo. Um e o 0. 10. E como diz o Sefer, 10 Sefirot do nada. 10 e não 9. 10 e não 11. Entenda com sabedoria e ser sábio com entendimento. Nós temos, além das 10 Sefirot, o Criador, o Divino, o Nada, o Absoluto. E ele não é 11 e nem 9, ele é 10,
quando se manifesta, em se movimentar. E este movimento do nada, ele é feito através de um veículo, através de uma carruagem, através de um arco-íris. Não tem aquele mito do pote de ouro no final do arco-íris? Isso expressa exatamente isso que eu estou tentando dizer. O pote de ouro no final do arco-íris. Mas como que a gente chega no final do arco-íris? 10, não 11, 10 e não 9. Entendimento com sabedoria. No momento de manifestação do nada, temos o número 1, né? Este número 1 que vai se expressar como uma esfera que chamamos de Keter, coroa. A coroa da vontade. A vontade divina. Então a manifestação, a criação se inicia a partir da vontade. A vontade que por trás de si tem o nada, tem o absoluto. Assim como um buraco negro, lembra? Do buraco negro que absorve tudo como uma força negativa de atração. É como a vontade. Ela é o vazio que atrai. Este vazio que atrai as coisas, que vai criar as coisas. Pela concentração de si mesmo. Essa concentração de si mesmo que forma então este ciclo de pensamento. Ciclo de pensamento, esse fluxo de pensamento é como uma espiral, porque desenvolve, porque no momento em que se inicia, ela vai se desenvolver como uma espiral. Então vai para de 1 para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E completa um ciclo. E no número 1 temos então Keter. Keter que é a coroa. A vontade. A vontade é a coroa. A primeiro momento de manifestação da carruagem divina é a vontade. E é por isso que Telema fala: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Então, acima de tudo isso está a vontade. Acima até do que o faz e o que tu queres. Porque, além disso, há de ser o todo da lei. Então, há o todo. E o todo é a vontade. A vontade que é um buraco negro, que absorve tudo e concentra em si um ponto de singularidade. Este ponto de singularidade concentrado é a vontade. É Keter, é a coroa. É o número 1. O número 1, que no tarô temos o mago. O mago que vai ser o idealizador, que vai originar todo o plano divino. Este mago que concentra a vontade em um ponto. Ao concentrar a vontade neste ponto, ele forma ao redor de si o vazio, o nada. Ele percebe o nada, porque o mago, como um ponto de manifestação da vontade, ele é então o observador do nada, porque ele contempla o todo concentrado em si, que é a visão do nada. E essa visão do nada, chamada por Shiva Darshan, ou visão de Shiva,
A visão de Shiva, porque Shiva é o destruidor. Ele destrói, assim como um buraco negro. Por isso, a gente vê a estátua de Shiva ali no cerne, não é? Destruidor. Ele destrói porque ele concentra toda a matéria do cosmos em um ponto de singularidade, através da vontade concentrada. E assim ele tem a presença do nada. Essa presença do nada é uma interação com o vazio, uma interação direta. Essa interação direta é a relação dos deuses gêmeos, a relação absoluta da dialética, que é o carruagem, o 10. É o 1 e o 0. Temos um mago no 1, que é a vontade concentrada, e o 0 ao redor dele, que é o nada. Temos essa coroa. Só que esta coroa, como dito, é uma interação. Uma interação do 1, que é o todo, singularidade, com o nada, com o absoluto. Porque o absoluto abrange todo e o nada. E o mago, ele está em relação consigo e com o nada. Consigo, que é o todo, concentrado pela vontade. Essa relação é 2. Por isso são gêmeos. Gêmeos, 2 opostos. Esse 2, temos então o segundo momento da roda, o segundo momento de movimentação da carruagem. Temos então Rockma, número 2. Rockma, associada à sabedoria, Sofia. Então a relação que temos na presença do nada, através do mago, temos então a sabedoria. 2. A segunda bolinha da árvore sefirótica. Rockma. Este 2 é um momento de expansão, um momento de manifestação infinita, porque é a síntese desta relação do mago com o vazio, com o nada. E esta síntese, esta relação dialética do mago com o nada é o infinito, porque a partir desta reflexão, a partir dessa interação, se desenvolve o infinito, se desenvolve ao infinito pela dialética. Então, o 1 afirma e o 0 nega. E com esta relação, há a síntese infinita. Duas forças opostas em relação, que formam um todo. E este todo é 3. Este todo que é o mago em relação ao vazio, este vazio que também é o louco no tarô, né? Então o mago em relação com o vazio é um louco, ele está interagindo com um louco, não é? Só que essa interação dialética é que oferece a sabedoria. A própria Bíblia fala, não é, que os loucos confundirão os sábios. Então esta relação infinita é o 3. O 2, como sabedoria,
Temos em tarô como a sacerdotisa. A sacerdotisa, que é associada à sabedoria. E no 3, que é a síntese do louco, do mago e da sacerdotisa, nós temos a imperatriz. A imperatriz, associada a Vênus ou a Saturno. A imperatriz, também chamada de Babylon, rainha do abismo. A imperatriz, associada a Binah. Binah, que é o entendimento. Porque ao perceber esta síntese, esta tríade, você tem o entendimento. O entendimento da compreensão. Da compreensão. Comprimir, compreender, empreender. Empreender ou não? Empreender não, compreender. Através da compressão da vontade. Da concentração da vontade. É assim. Temos então o entendimento com sabedoria. Com a sabedoria da dialética. Da dialética que, em relação a si mesma, forma o absoluto. Entende com sabedoria e se sabe com entendimento. Então, a dialética em relação consigo mesmo. Temos o entendimento com sabedoria e sabedoria com entendimento. Temos, então, 4 elementos. Porque é a mesma dupla em relação com ela mesma, porém com o seu inverso. Faz com que cada coisa se erga sobre sua essência e faz o Criador sentar sobre a sua base. Examina com elas e sonda delas. Falamos aqui do 3, do 0, do 1, do 2 e do 3. Temos 4 elementos, não é? Esses 4 elementos que formam uma tríade. O 0 é um elemento, 1 é um elemento, 2 é um elemento e o 3 é um elemento. Só que nesses 4 elementos nós temos uma dialética em síntese. Essa dialética em síntese com um observador. Um observador olhando, observando uma tríade. Observando uma tríade. Esta tríade que é a presença acima do abismo. Na árvore sefirótica, acima de Daat. Acima do abismo. Keter, Hokmah e Binah. Nós temos o vazio, o zero, que é o Ein Sof. Nós temos o Keter, coroa, a vontade, a concentração da vontade. Concentração da vontade que é feita pelo mago, que alcança então a visão de Shiva, Shiva Darshan. A visão do vazio, porque ele destruiu tudo e concentrou tudo em si. Através da espiral de Chitta, de pensamento, destruiu a espiral de pensamento, concentrando o pensamento em si, através da vontade. Gerando um segundo elemento, que é a sabedoria, a interação do todo com o vazio, a dialética perfeita. A dialética perfeita que evidencia o absoluto, que é a síntese dos opostos, a alquimia, a arte divina, a alquimia. E esse movimento de alquimia é o movimento da tríade, o movimento monádico. É a cúpula do dragão, movimento monádico. A cúpula do dragão é a cúpula da carruagem. A cúpula da carruagem que segue um norte, que segue uma direção.
essa direção que está relacionada a esse trecho faz com que cada coisa se erga sob sua essência. Então ela tem uma origem que vem de sua essência. Então este movimento monádico ele ergue as coisas a partir de sua essência. Ele ergue as coisas a partir do nada. O nada como absoluto, inconsciente. A criação vai erguer então as coisas, cada coisa, sobre sua essência. E faz o Criador sentar em sua base, em um destino. Então vem de um lugar e vai para um lugar. Vem do nada e vai para o nada. Senta em sua base. Qual é a base? Sua essência. Qual é a sua essência? O nada. A Ein Sof é a origem e o destino. Alfa e ômega. Positivo e negativo em relação perfeita. É aí que temos então o arquétipo do andrógeno ou do anjo na alquimia. Alquimia. O andrógeno, que é a relação da mente côncava com a mente convexa. É a relação do Criador e da criatura. É a conexão do Criador e da criatura.